Bom dia, tudo bem? Cá estamos para mais uma pequena meditação nesta manhã. Esta semana temos estado a falar acerca de alguns encontros de pessoas com Jesus e hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de um encontro que gerou salvação na vida de uma pessoa. E esse encontro foi de um homem chamado Zaqueu que teve um encontro com Jesus transformador também. E dentre muitas pessoas e muitos encontros que Jesus teve com pessoas durante o seu ministério, talvez Zaqueu seja um dos mais conhecidos. Até se fazem músicas para crianças da escola dominical com esta história, não é? E Zaqueu era um homem de classe social alta, provavelmente com uma boa cultura e com uma riqueza muito grande material. No entanto, era um homem que sofria de um grande vazio dentro do seu coração, da sua alma e do seu íntimo. E a verdade é que há vazios dentro de nós que nenhum dinheiro, cultura ou status social pode preencher. E se não fosse bastante, a Bíblia conta que ele era um homem odiado pela sua própria gente por causa do seu trabalho como cobrador de impostos. Então esse homem, ao saber que Jesus andava a passar pela cidade, teve desejo de conhecer Jesus, de ver Jesus de perto. E vamos ler a história, que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. E diz assim: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo correu diante da multidão e subiu a uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje na tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, no meio daquela multidão que presenciavam o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e veio hospedar-se lá, dizia a multidão. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis, a metade dos meus bens, Senhor, estou dando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este homem publicano, chefe dos cobradores de impostos, ousou, contra toda a expectativa, provavelmente, da multidão, tentar ver Jesus, e o fez subindo a uma árvore devido à sua baixa estatura. E este desejo de este homem ver Jesus fez com que a sua vida fosse transformada. Porquê? Há algumas lições que eu gostava de partilhar com vocês nesta história. A primeira delas é que não importa o tamanho da multidão, nem dos nossos problemas. Jesus nos vê, nos conhece e sabe a nossa necessidade. A multidão que acompanhava Jesus era grande e muito provavelmente, dado aos milagres que Jesus ia fazendo, ia aumentando cada vez mais. Se nós víssemos no final de Lucas capítulo 18, acontece um milagre da cura do chamado cego Bartimeu. A popularidade de Jesus era grande, as pessoas procuravam cercá-lo de perto e andar bem perto dele. Entretanto, este homem de pequena estatura resolve o problema correndo à frente da multidão, subindo uma árvore para poder ver Jesus. Quando Jesus vai a passar naquele lugar, Jesus percebe em cima da árvore aquele pequeno homem e o chama pelo nome. É interessante, Jesus chama pelo nome. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia tudo na sua vida. E Jesus, ao saber, provavelmente ao entender o desejo daquele homem em ver Jesus, ao perceber o seu vazio, então Jesus se faz convidar para ficar hospedado na sua casa. E o mesmo acontece connosco. Jesus sabe quem nós somos, sabe o que nós fizemos, sabe o que nós fazemos. Ele sabe os mais íntimos detalhes do nosso coração e mesmo assim Ele busca-nos em meio da multidão. Ou seja,
Jesus olha para nós e quando nós temos desejo de nos encontrarmos com Ele, é Ele quem, apesar de todos os impedimentos, como no caso de Zaqueu, por causa da multidão, é Ele quem nos encontra e que nos chama pelo nosso nome, porque Ele nos conhece de uma forma pessoal e íntima, mesmo que nós pensemos que não. A segunda história é que não interessa o que os outros achem ou pensem acerca de nós. Nós somos alvo do amor de Jesus sempre. A profissão de Zaqueu era uma profissão que fazia com que ele fosse desprezado. Era uma profissão evitada por todos, aqueles que, trabalhavam nesta profissão não eram amados, eram odiados. E as pessoas não queriam relacionar-se com publicanos e pessoas que eram cobradores de impostos. Mas esse não era um problema para Jesus. Pelo contrário, percebemos que Jesus ao passar não passa de largo, mas olha para aquela árvore, olha na direção daquele homem e olhou e não usou palavras de desprezo. Antes, pelo contrário, ele usou palavras de carinho, convidando aquele homem a descer, fazendo-se convidar para ir à sua casa para ter um momento de intimidade com ele. Da mesma forma, quem acha quem acha que nós vamos ser tratados por Deus da mesma forma como somos tratados pelas outras pessoas, engana-se, está completamente errado. Deus não nos trata como nos trata as outras pessoas. Não importa se as outras pessoas nos fazem catálogos daquilo que nós somos, nos põem nomes, nos desprezam. O Senhor nunca passa ao largo da nossa necessidade, mesmo que as pessoas nos desprezem, Ele nunca nos vai desprezar. O Senhor não nos trata conforme nós merecemos, antes pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro, Ele quer ter uma relação connosco e Ele quer restaurar a nossa vida e quer verdadeiramente mudar o nosso interior. Então, não interessa o que os outros achem, Deus não é guiado pelo pensamento, nem por aquilo que as outras pessoas falam de nós. Deus sabe tudo acerca de nós, conhece a nossa necessidade e Ele vem ao nosso encontro em qualquer circunstância ou situação que nós estejamos. E o terceiro e último ponto que eu gostava de destacar é que quando conhecemos Jesus, até as piores coisas que nós possamos ter feito na vida podem ser transformadas em algo para abençoar os outros. Talvez Zaqueu tenha aceitado ser um cobrador de impostos por ganância, não sabemos, mas depois de ter este encontro com Jesus, o seu dinheiro passou a ser um motivo de bênção para a vida de outros e não de ódio. Aquilo que era odiado, ou seja, aquilo que os outros odiavam na vida dele, que era o facto de ele cobrar impostos e provavelmente até ter extorquido pessoas, acaba por se transformar num instrumento de bênção para os mais pobres. Deus aproveita as nossas experiências do passado para os usar como testemunho para que nós possamos abençoar a vida de outros. Não importa o que nós fomos, talvez aquilo que nós tenhamos feito no passado seja usado hoje por Deus para, como testemunho, abençoar a vida de outras pessoas. Deus não despreza nada daquilo que nós fomos. Deus transforma a nossa vida e usa a nossa miséria em bênção para a vida de outras pessoas. Isso foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ao perceber que precisava de mudar na sua vida, aquilo que antes era um instrumento de ódio passou a ser um instrumento de bênção para a vida de outros. Ele decidiu repartir o bem com os pobres e devolver, se caso tivesse extorquido alguém, até em dobro aquilo que tinha feito. Jesus chama-nos e transforma-nos de dentro para fora, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Quando Jesus nos chama, e sabendo a nossa necessidade, Jesus vem ao nosso encontro, transformando totalmente a nossa vida. E Ele quer fazer isso com todos nós. Sabe, é muito interessante que estes é os dois versículos finais, que diz assim, o versículo 9, declarou Jesus, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, e o versículo 10 em especial, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, para Jesus há sempre hipótese de salvação. Não importa como você se acha, se você acha que está perdido, se você acha que a sua vida não tem sentido, Jesus veio para buscar
aquele que estava perdido. Por isso, tal como este homem teve a oportunidade neste encontro de ter a sua vida transformada, você hoje, através de um encontro com Jesus Cristo, também pode ter a sua vida transformada. Se precisar de saber mais e quiser saber mais, pode deixar comentários no fim deste vídeo ou pode mandar uma mensagem privada e nós iremos entrar em contato consigo. Que tenha um resto de dia bom, fique com Deus, fique com Jesus, com certeza vai ficar bem. Até amanhã, um abraço.